A semana 5 começou com a vitória do Los Angeles. Não, não, calma aí. Porque hoje começa a semana 5. Teremos um duelo de rivalidade da NFC Oeste. O Thursday Night Football será entre San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Mas o jogo parece que está decidido antes mesmo de começar. Será que é isso? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para abrir mais uma semana de NFL. Vamos falar sobre o Thursday Night Football, temos mais notícias também. Hoje vai rolar a live, tô devendo para vocês, mas hoje o Ivo está de volta, então a gente vai conseguir conversar. A gente faz uma prévia da semana 5 e é claro que eu quero saber a sua opinião, o seu palpite para o jogo dessa noite, seu comentário sobre as notícias que a gente vai passar. Então, seu comentário é sempre muito importante e muito bem-vindo aqui, então deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem Amigo Ligado Plus. Confira, clica no botãozinho aqui, seja membro, você vê lá as vantagens todas. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral lá pro Gol, né? Você sabe, meu trabalho civil aqui é o Fora do Futebol da Bola Redonda. Você que gosta do futebol, confira aqui embaixo na descrição tem o link para o canal do YouTube do Gol. Então você vai lá, colabora também, né? Se inscreve, assista os vídeos, deixa o seu like, sempre muito bem-vindo a interação para a gente crescer e é quem tá botando comida na mesa, né? Hoje na live, aliás, vai ter novidade. Então eu conto com a sua presença às 7 da noite no horário de Brasília. Vai ser legal, daqui a pouquinho vai entrar já aqui para você colocar lá a notificação, mas se você se inscrever no canal e clicar no sininho, você vai ser notificado assim que for começar a live ou que for sair um vídeo novo. Vamos lá abrir então com o jogo dessa noite, o primeiro jogo da rodada. Não há muito mistério a ser feito, então não tem por que meter aqui um João Kleber e falar para, daqui a pouco eu falo, meu palpite. A partir das 9h15 da noite, no horário de Brasília, teremos Los Angeles Rams e San Francisco 49ers se enfrentando no SoFi Stadium em Los Angeles. Os dois times vêm aí com boas campanhas, são 3-1, né? Venceram 3 jogos, perderam apenas uma partida. O San Francisco 49ers venceu 2 jogos divisionais, né? Venceu a equipe do Seattle Seahawks na abertura da temporada e venceu o Arizona Cardinals. Vem de uma derrota contra o Jacksonville Jaguars, enquanto os Rams não fizeram nenhum jogo ainda dentro da divisão, né? Tem 3 vitórias e uma derrota, vem de uma vitória contra o Indianapolis Colts, mas não fizeram nenhuma partida dentro da divisão. A derrota foi para a equipe do Philadelphia Eagles jogando fora de casa. Os Rams estão 2-0 dentro de casa, os 49ers estão 2-0 fora de casa. E aí você fala assim, pô, jogo de quinta-feira, tem nem aquela questão assim de distância, né? Los Angeles e São Francisco é bem próximo ali. Cara, esse jogo aqui vai ser bastante equilibrado, mas não é bem assim, né? Os Rams venceram os últimos 3 confrontos que fizeram contra os 49ers, os 2 jogos do ano passado e um em 2023, quando o San Francisco 49ers chegou até o Super Bowl e acabou perdendo a decisão para o Kansas City Chiefs. Mas as casas de apostas, nesse momento aqui, deixa eu dividir a tela, colocar lá a projeção da ESPN aqui, ó. Vamos lá. O favoritismo está bem destacado, 72% para a equipe dos Rams. E as casas de apostas estão colocando neste momento aqui 8,5, né, o número de pontos a favor da equipe dos Rams. A vantagem que eles estão colocando é de uma vitória por mais de uma posse de bola. A gente lembra que o time da casa sempre larga com uma vantagemzinha assim de 1,5, o jogo de meio de semana às vezes dá 2,5. Rivalidade de divisão, então seria mais equilibrado. Mas esse jogo abriu com 5,5 e aí começaram a sair as notícias da possibilidade do Brock Purdy não jogar essa partida, porque terminou mais ou menos, né? Ele terminou a partida contra os Jaguars, mas saiu a notícia do Shanahan falando que o dedo do pé, o pé dele tinha incomodado. A gente vai lembrar, ele perdeu as semanas 2 e 3 com uma lesão num dedo do pé. Falou que incomodou depois do jogo, não durante, então não teria sido motivo para partida ruim, né, que o Brock Purdy fez contra os Jaguars. Só que, bom, não vai jogar. Saiu a notícia, o Brock Purdy está fora da partida, assim como os recebedores, o Jawan Jennings, o Rick Pearsall e o Jordan Watkins, todos lesionados. Já não tinha o George Kittle, o Brandon Ayuk, o Bosa também está fora do jogo, está fora da temporada, né, como um todo. E aí a coisa, né, vai
totalmente por água abaixo. A gente muda completamente a forma de ver, porque você percebe aqui que os principais jogadores do time são fora, né? O Purdy fora da partida, ele que é o principal passador. Você tem o Rick Pearsall como o principal recebedor, tá fora do jogo também. Cara, período de recuperação é curto. Acredito, pelo que tudo que foi falado, né? Se o jogo fosse domingo, tinha a chance do Purdy jogar. Então talvez não seja um problema a longo prazo. Mas é semana curta, muito complicado. Talvez seja o pior momento para o San Francisco 49ers ter um jogo divisional. É, cara, nessa situação toda, né? Porque a gente está falando de uma partida importante, é um jogo dentro da divisão, que é critério de desempate, e com esses desfalques todos, com todo esse problema, e aí você fica com muita dúvida do que vai acontecer com esse time. É muito complicado. Você perde muita gente e gente importante. Você vai estar com um ataque que tem como recebedores DeMarcus Robinson, Sky Moore, Kendrick Bourne, Marcus Valdes-Scantling, o Jake Tongs vai ser o seu tight end, deve subir, sei lá, o Russell Gage, ou então o Malik Turner, né, do Practice Squad, para compor o grupo de recebedores, e vai jogar com o Mac Jones de quarterback. Né? É complicado. Você está enfrentando a nona melhor defesa da NFL em jardas, a quinta em pontos defensivos, né, adicionados, a segunda com mais sacks, são 14 sacks na temporada. Você está enfrentando aqui, segundo a PFF, né, que é uma boa referência, é a segunda melhor defesa da NFL, está atrás apenas do Cleveland Browns nos ratings deles, né? É uma defesa muito forte, é uma defesa boa tacleando, é uma defesa boa pressionando, é uma defesa boa parando o jogo terrestre, é uma defesa que tem problema na sua secundária, mas quando você vai ter problema na sua secundária contra um time que basicamente não tem recebedor e não tem um quarterback que te ofereça tanto risco lá no fundo do campo, é o melhor cenário para a equipe dos Rams, né? Então a expectativa é muito favorável para a equipe dos Rams. Deixa eu voltar aqui para a tela só comigo, que não precisa ficar se dividido aqui. Cara, sem o Nick Bosa, você tem um Matthew Stafford que vem de um jogo contra uma boa defesa da equipe dos Colts, que ele teve 375 jardas, 3 passos para touchdown. Você está falando de Puka Nacua e o Davante Adams. O Matthew Stafford já tem aqui na temporada 1.114 jardas, 8 passos para touchdown, 2 interceptações apenas. A expectativa é toda favorável para a equipe dos Rams. Falando do Puka Nacua, né? Falei, ele está em ritmo de recorde. Está em ritmo de recorde impressionante. Contra os Colts ele teve 13 recepções, 170 jardas, que foi a melhor marca da carreira. Teve uma recepção para touchdown. É o terceiro jogo dele na temporada com pelo menos 10 recepções e pelo menos 100 jardas. Ele tem pelo menos 118 jardas de scrimmage por partida, né, nesses 4 primeiros jogos da temporada. É o jogador com mais recepções na temporada, 42, mais jardas recebidas, 503. É muita jarda. É número para passar das 2.000 jardas recebidas. É claro que isso aqui é pace, isso aqui vai mudar, tudo que pode acontecer, é óbvio, né? Mas sem o Bosa, a defesa dos 49ers, ela não conseguiu sacar o Trevor Lawrence, né? A gente tá falando da equipe do Jaguars que tinha seus problemas, a gente viu nas últimas semanas. Ela não conseguiu fazer isso. O Jacksonville conseguiu 151 jardas terrestres na partida. Muda completamente. É uma coisa. É um cenário horrível para São Francisco, né? São Francisco tem um dos piores números em pressões na liga, tem apenas 8% de conversão da pressão em sack. Parece improvável que a gente tenha um desfecho diferente de uma vitória dos 49ers. Aliás, um desfecho diferente de uma vitória dos Rams sobre os 49ers. É muito claro isso aqui. É tão claro que é aquela coisa que você fica até com o pé atrás, fala assim, cara, será? Mas é muito pouco provável. Eu confio muito no Shanahan, eu acho que o Shanahan tem uma boa capacidade. Do outro lado, você tem o McVay. Esse é o ponto. O Shanahan vai ser inteligente, ele vai mudar um pouquinho o estilo de jogo, ele vai usar mais tentativa de corrida, né, para gastar relógio. O McCaffrey está com 3,3 jardas por corrida, que não é uma maravilha. Você tem... É o único time que não tem touchdown terrestre na temporada ainda. Quem sabe usar um pouquinho do Brian Robinson e colocar lá
ou como é que fala? Colocar o McCaffrey mais como recebedor, porque você tem poucas opções recebendo passe, né? E aí você coloca ele como mais ou menos um slot para ajudar o Mac Jones a se livrar da bola rápido, porque a pressão vai chegar. Você vai tentar fazer uma coisa diferente com o Mac Jones, mas mesmo assim, cara, eu não consigo ver uma coisa muito diferente de uma vitória dos Rams e com certo conforto, né? É um jogo de meio de semana, então é um jogo que tende a não ter um placar tão exagerado. O over-under, aliás, está 45 pontos, eu acho que fica abaixo disso. Eu vou com uma vitória dos Rams por 27-13. Né? Eu acho que o ataque dos 49ers não vai funcionar tão bem, mas por ser um jogo de meio de semana, a equipe dos Rams também vão acabar sofrendo um pouquinho com tudo isso, né? Tem a mudança toda, desgaste, e até uma hora que o jogo está bastante controlado, você vai tirando o pé, se preparando, já pensando na próxima semana. Vai abrir um jogo que tinha uma expectativa muito grande, mas infelizmente as lesões transformaram a partida que, para mim, eu abri o programa falando, né? Os Rams venceram. A tendência é essa. A sensação é que vão vencer essa partida. Agora vamos passar para as notícias, lembrando que tem live hoje às 7 da noite no horário de Brasília, né? Conto com a presença de vocês aqui para a gente conversar. Vai ter uma novidade que vai ser legal eu contar para vocês. Vamos lá, dividir a tela aqui com a notícia que pegou o pessoal de surpresa, até os Colts de surpresa, mas o Xavier Howard anunciou sua aposentadoria. Ele que assinou o contrato com a equipe dos Colts em agosto, né? Assinou o contrato de uma temporada, 32 anos já, 1,3 milhão de dólares. Acabou anunciando a aposentadoria, tá sofrendo bastante, começo de temporada não foi legal, dá para dizer que o Puka Nacua encerrou a carreira dele ali, né? Tá difícil para ele conseguir acompanhar a galera, e ele foi lá na tarde da quarta-feira e postou que por questões pessoais, razões pessoais, ele tá se aposentando, foi colocado na lista de reserva, né, dos jogadores aposentados algumas horas depois na equipe dos Colts. Agradeceu tudo, falou da passagem dele, que foi muito bom, não sei o quê, o cara que foi 2 vezes eleito ao Pro, baita jogador, né? Os números dele muito bons aqui, 29 interceptações entre 2016 e 2025, segundo maior número entre esses nesse período aqui, entre todos os jogadores da liga. Mas, né, aqui fala, contra o Denver Broncos, ele foi, o Bo Nix foi perfeito contra ele, 7 de 7, 75 jardas. Na semana 4, 6 de 9, o Matthew Stafford em cima dele, 96 jardas e um touchdown. Então, tá sofrendo, tá complicado, e aí ele decidiu, é uma boa, né? Ele falou que não é questão de performance, tá? Mas, assim, não é, não é. Não tem como mais, e aí aposenta, tá certo aqui, o Xavier Howard. Então, parabéns para ele pela belíssima carreira, e agora chega ao final. Continuando as notícias, vamos lá. Pensando já em quem que vai jogar no final de semana ou não, à noite a gente vai ter um cenário melhor e amanhã a gente vem com os palpites para os jogos do final de semana. Mas, Jaden Daniels tá liberado, né? Treinou normalmente e deve jogar contra os Chargers. É uma ótima notícia para a equipe dos Commanders, porque aí não vai contar, não vai precisar contar com o Maricota, né, o Mariota, então é ótimo. Eu esperava ele na semana passada, por isso mesmo que eu tinha feito uma aposta na equipe dos Commanders contra os Falcons, mas com o Mariota era complicado de imaginar, né? Semana passada, na quarta-feira, ele falou que estava tudo bem, que devia ir para o jogo. Não jogou, mas agora não apareceu no report médico, então deve jogar, deve estar tudo liberado para ele ir para o jogo. Já os Chargers, né, vou pegar aqui a informação, saiu o Joe Alt, né, não participou, não treinou aqui, o Keenan Allen também não treinou, mas aí é aquela coisa de veterano, né, não treina na quarta-feira, já ganhou uma folguinha a mais, então tem que ficar de olho no que vai acontecer. O Beckham teve um treinamento limitado por conta da concussão, mas a tendência, né, se ele já participou de forma limitada, tendência é que ele consiga passar pelo protocolo e ir para o jogo. Aí, aqui no comecinho é mais, né, girado aqui, o pessoal... A preocupação maior é com relação ao Joe Alt. Você já perdeu o Slater, seu left tackle, você vai lá e coloca o Alt, que jogou muito bem, expectativa muito boa para o Alt de left tackle, e a tendência é que ele não jogue essa partida e perca algumas semanas. Quem pode perder algumas semanas também é o Lamar Jackson, tá? Não treinou, problema muscular, é hamstring, né? É difícil, ainda mais para um cara tão móvel como é o Lamar Jackson, não treinou na quarta-feira.
O Harbaugh falou lá que fez alguns trabalhos, né? O Lamar está trabalhando, preparação. Vai lá, faz o treinamento, mas não está fora da partida, mas está se preparando para jogar sem o Lamar Jackson, que seria o Cooper Rush, o quarterback contra os Texans. Né? Cooper Rush, difícil, difícil. E, continuando aqui na divisão, para a gente fechar, temos uma mudança. Tá? Os Browns colocaram o Joe Flacco no banco de reserva e o Dylan Gabriel vai ser o quarterback titular contra a equipe dos Vikings neste final de semana. Jogo em Londres. O Dylan Gabriel vai ser o primeiro quarterback da história da NFL a estrear em um jogo internacional, né? E é uma coisa muito curiosa, porque o Dylan Gabriel nunca esteve fora dos Estados Unidos, sabe essa informação? Ele nunca viajou para fora dos Estados Unidos. Primeira viagem dele já vai ser quarterback titular da equipe dos Browns. Lembra aquele cara da camisa, né, que tinha lá todos os nomes de quarterbacks que vão rodando? Isso aqui tava muito óbvio, né? Eu falei aqui no começo da temporada, eles estavam contratando o Joe Flacco de 2 anos atrás. O Joe Flacco do ano passado já não era o cara que ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year, que foi muito bem naquela reta final. Não dava. Foram 2 touchdowns passados nesses 4 jogos e 6 interceptações. O ataque não funciona, não tem como, tá? Ele não marcou mais do que 17 pontos. Os Browns não marcaram mais do que 17 pontos em um jogo, e aí o Stefanski decidiu fazer essa mudança. Eu falei que eu acho que já era a hora de você começar a rodar realmente, né? Faz testes. Talvez não seja o melhor cenário começar num jogo em Londres, que tem toda uma programação diferente, até fuso horário é diferente, né? A dinâmica do jogo é complicada, porque é som de torcida o tempo todo, quando você está no ataque, quando você está na defesa. Você vai enfrentar uma defesa que é uma das mais inventivas, uma das mais complicadas de se ler, que é o grupo dos Vikings por conta do Brian Flores, que mostra um monte de coisa para você e muda, ele camufla muito bem isso. É uma defesa fortíssima há anos. Então, talvez seja um teste muito complicado para o Dylan Gabriel. Mas é aquela coisa, cavalo passa selado, você tem que pegar. Então, o Dylan, vamos para essa. Vamos embora. Acabou, né? Meio que tiriricara, vou dizer assim, por mais que seja mentirosa aquela frase, né? Pior que tá, não fica, pode ficar pior, tá? Então o Dylan Gabriel é o quarterback titular agora para esse jogo. O Flacco ainda fica como segundo quarterback, tá? E temos o Shedeur Sanders permanecendo como o número 3. Vou até trazer aqui a entrevista que rolou, tá? Sobre ele ser o número 3. Aqui o Spencer German foi lá e colocou no Twitter. Deixa eu colocar aqui, eu acho que vai ter o som para vocês. Vocally, anything to say? I guess yourself I guess one more. I guess what do you think you have to show? Show to the coaches just to have that belief in you that you can be ready. What can you say? How much has Joe been important to both you and Dylan in terms of your guys' development to this point? É isso, ele optou pelo silêncio, tá? Não foi um problema de áudio, ele simplesmente preferiu não falar. Todas as perguntas que vieram, até sobre o Flacco foi importante aí para vocês, no desenvolvimento, todas as perguntas que chegaram, ele simplesmente mexeu a boca e não falou nada, porque é melhor não falar. Melhor não falar. Eu entendo o fato dele ficar como o QB número 3. Tá? Eu defendi isso aqui no começo. Primeiro, que o Dylan Gabriel teria sido a escolha do Stefanski, né? O Shedeur teria sido a escolha lá da diretoria. O Shedeur é o cara que tem mais badalação. Ele estando na sideline, vai ter pedido por ele. Aliás, o pessoal de Londres devia estar desejando demais para ver o Shedeur, porque eu tenho curiosidade. Eu quero ver o Shedeur jogar. Né? Assim, o Dylan Gabriel... Eu quero ver, claro, eu prefiro ver o Dylan Gabriel do que o Flacco. Mas ele não tem aquela aura, não tem o buzz em cima dele, né? Então não é um cara que você... Putz, eu vi o primeiro jogo do Dylan Gabriel na NFL. Não, né? Você não vai falar isso. Mas...
o Shedeur, sim, você quer ver. Então, se você tiver o Dylan Gabriel sofrendo como deve sofrer contra a defesa dos Vikings e o Shedeur Sanders estiver arrumadinho para jogar lá na sideline, vai ficar uma pressão para você colocar o Shedeur, né? O Shedeur, nesse momento, ele ficaria lá vestido mais como o terceiro quarterback, só no caso de lesão dos dois quarterbacks que teria que colocar o Shedeur em campo. Então, tá aí, né? Então é isso, pessoal. A gente volta ainda nesta quinta-feira com mais uma live. Então, às 7 da noite do horário de Brasília. Eu aguardo vocês aqui no canal. E na sexta-feira a gente vem de manhã para falar do que acontecer no Thursday Night Football. Quem sabe a gente tem uma surpresa. Quero saber seu palpite. Deixa aqui embaixo o seu placar. E trazer os palpites também para todos os outros jogos do final de semana, tá? Conto com a sua colaboração, com o seu like, com o seu hype, com o seu comentário. Você compartilha o toque passa. Vamos lá, meta ousada aqui de 30 mil até o final da temporada. E aí dá uma olhadinha também aqui nos outros vídeos que a gente sempre coloca aqui, que aí, né, vai ajudar bastante o canal a crescer. Valeu, aquele abraço.